Olá, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula na nossa disciplina Panorama Bíblico. Vamos falar agora o item 4, vestimenta e vaidade, tá? As vestes já nos tempos do Antigo Testamento não eram sem graça, mas bonitas e bem elaboradas. Desde os tempos de Moisés até Jesus, o traje hebreu era a túnica, que melhorou de qualidade e aspecto sensivelmente, pois sempre foram muito bonitos. Havia muitos pigmentos de tecidos. A túnica poderia ser toda pigmentada para receber decorações feitas com fios pigmentados e outras cores, como bordados, ou mesmo já ser feita com os fios pigmentados formando as decorações que não poderiam retratar homem ou animal algum por causa do perigo da idolatria. Era importante que as vestes fossem confortáveis, pois as pessoas passavam o dia inteiro e dormiam à noite com a mesma túnica. Nos tempos de Jesus, com a influência grega e romana, dos costumes judaicos, a túnica poderia ter sofrido também influências. Quanto à origem do tecido, haviam de dois tipos: animal e vegetal. Os de origem animal eram, por exemplo, os feitos com lã de carneiro ou pelo de cabras ou camelos, ou de couro de camelo, que era uma peça bastante grande. A seda já existia e era famosa e cobiçada, mas somente poderia ser adquirida por alguém muito rico, pois era caríssima, importada do Extremo Oriente. Os de origem vegetal eram o linho e algodão, mas este último somente chegou à Palestina após o cativeiro babilônico. Portanto, já era abundante nos tempos de Jesus. As tinturas tinham origem animal, vegetal e mineral. Eram extraídas de insetos, tal como o carmim, ou de romães, tal como o rosa, o amarelo do açafrão, e etc. Havia uma verdadeira indústria que gerava muito capital no campo da produção de matéria-prima, fios, tecidos, pigmentos e no serviço de pigmentação. A arqueologia tem encontrado grandes estruturas em todo o mundo antigo. Dorcas, Atos 9, 36, 41, era hábil no ofício de tear. O tecido mais utilizado era o linho. Tecidos finos e caros. Antecipamos-nos um pouco ao escrever sobre a seda, mas havia outros tecidos luxuosos, pigmentos raros que davam status à vestimenta. A cor roxa e suas variantes eram muito apreciadas em todo o mundo conhecido. Esta tinta era obtida de um caramujo. O rei Salomão mandou trazer homens de Tiro que soubessem trabalhar com obras de púrpura para a construção do templo. Lídia, moradora de Filipos, uma das primeiras pessoas a se converter ao cristianismo, Atos 16, 11 e 15, era vendedora de roupas de púrpura. E Filipos era uma região conhecida pela produção deste pigmento. Ao lermos a Bíblia, pensávamos que ela era pobre, mas agora sabemos que ela trabalhava com material de luxo, o que, comparado aos nossos dias, ela era a dona daquela boutique chique. Jesus, quando narrou a parábola do rico e de Lázaro, Lucas 16, 19, ressaltou que o rico egoísta usava roupas de púrpura e linho finíssimo. Isso significa que era muito rico, pois se sua roupa era púrpura, então o tecido era caro, pois ninguém usaria um pigmento raro para atingir um tecido comum. Esta veste era exterior. A veste de linho era interior e era semelhantemente muito cara. Tratava-se de um tecido amarelo importado do Egito chamado de bisso, bisso. E era tão delicioso de se vestir que as pessoas o chamavam de tecido feito de ar. Interessante, né? Agora, a vestimenta comum.
ou popular. As peças de roupas básicas do judeu consistiam em bolsa de dinheiro, chalé, calçados e calçados extras, túnica exterior, túnica ou veste interior, cinto, chapéus ou adornos para a cabeça. Isto não significa que ele andava com tudo isso de uma vez. O normal era vestir as sandálias, as vestes interiores, a exterior túnica e o cinto. Além disso, somente seus apetrechos de trabalho. Por exemplo, se fosse o pastor, teria a funda e o cajado. Bom, gente, vamos parar por aqui. É muito interessante, né? A gente saber essas curiosidades da vestimenta da época, que nós deparamos com vários textos, títulos, e da própria Bíblia, e ter entendimento melhor de como era a sociedade da época. Porque, às vezes, um texto ele vai ter nós vamos ter uma visão melhor tendo conhecimento dessas particularidades. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre a túnica exterior, tá? E a túnica interior ou interna. Depois o cinto e assim por diante. Nós vamos escalando toda essa parte das vestes da época, tá bom? Então, compartilhe o vídeo, dê o seu joinha, que isso ajuda a melhorar o nosso canal e divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.